Aí, amigos e amigas, o vídeo de hoje eu trago para vocês o que está acontecendo na CPMI sobre aquelas fraudes acontecidas no INSS, descontos indevidos, fraudulentos de pensionistas e aposentados. Mas antes eu tenho uma informação de que um concurso para soldado da Brigada Militar terá 12 vagas exclusivas para trans. Eu acredito que a competência esteja agora em segundo plano. Contas, eu nunca concordei com isso. Mas existem alguns questionamentos. Qual será o critério adotado? Por exemplo, na altura que o Supremo já determinou que para as polícias militares a altura mínima para o sexo feminino é 1,60 m. Para o sexo masculino, 1,65 m. Também no exercício físico, existe uma quantidade mínima de percurso para as mulheres e uma quantidade mínima de percurso para os homens para que passem nos testes físicos. Aí fica esse questionamento que eu deixo que vocês o façam também. Naquela reunião da ONU, a comitiva do Brasil, aquela que já se deslocaram, que a gente saiba e que foi publicado, em torno de 100 pessoas e um custo de 3.300.000 reais até como se saiba. Mas quando o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, foi discursar, toda a comitiva do Brasil que estava lá se retirou junto com outros países. Mas não esqueçam que quem é contra Israel é o governo brasileiro e não os brasileiros. Israel continua sendo amigo de nós brasileiros, mas a comitiva e toda a cúpula do presidente segue a sua ideologia. Mas Netanyahu diz que não vai cessar aquele combate direto, não à Palestina, será na faixa de Gaza, mas também contra o grupo terrorista, o Hamas. E ele disse que, conforme o Brasil e outros concordam com a fundação de um Estado palestino, ele disse que não deixaria um Estado de terroristas a 1 quilômetro da divisa de Israel. Ele exemplificou, seria como os Estados Unidos permitir que a Al-Qaeda tivesse um território ou um estado bem próximo aonde aconteceu, por exemplo, aqueles ataques à Torre Gêmea. Esse exemplo dele foi muito bem dado e não precisa ser muito inteligente para entender isso. Também o presidente do Senado, o Alcolumbre, ele diz que o Eduardo Bolsonaro instiga os Estados Unidos contra o Brasil todo dia, e isso não é admissível num deputado federal. Ele está jogando o jogo do governo e do Supremo Tribunal Federal. Também, quanto à economia, que dizem que está indo bem no governo Lula, um exemplo está que desde 2015, quando fazem essas pesquisas, já 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Isso quer dizer que 1/3 da nossa população. E vai dizer que está bem a economia? Mas eu trago então fatos acontecidos ali na CPMI e a defesa, através da seccional da OAB do Distrito Federal, quer que os deputados ou da comissão da CPMI se retrate, segundo eles, quanto a ofensas destinadas à defesa daquele homem que é chamado o careca do INSS. Primeiro, eu já disse que ele não conhece esse codinome que foi dado pelas pessoas, e ele não tem isso. Mas todos nós sabemos, que é uma maneira figurativa. Se falar quem é o sapo barbudo, nós sabemos quem é. Ou quem é o Bozo ou o capiroto, também nós sabemos quem é. Mas, em primeiro lugar, eles tentaram afastar esse codinome. E também eu trago alguns atos
de situações acontecidas no julgamento do 8 de janeiro para que vocês comparem. Então, será que eles exigem retratação só da comissão, da CPMI? Será que teriam outros órgãos também a pedir retratação? Mas a OAB, nem a nacional, nem qualquer seccional, não se manifestou em momento algum daquele julgamento que aconteceu do 8 de janeiro. E do núcleo, inclusive, uns já eram chamados de réus, sem que nem julgados fossem e nem houveram condenações. E aí, a OAB não se manifestou? Mas vamos lá, esse fato da CPMI e, em tese, uma das partes que gerou todo esse manifesto. A seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil informou nesta quinta-feira que vai acionar a Comissão de Ética da Câmara e do Senado, além da Justiça, contra os políticos da CPMI do INSS. Uma confusão entre os parlamentares e o advogado do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, terminou com a suspensão da sessão da CPMI que investiga fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social. O bate-boca começou depois que o lobista se recusou a responder às perguntas do relator, o deputado Alfredo Gaspar, alegando ter sido chamado de bandido. Na sequência, o advogado de Antunes, Kleber Lopes, tentou intervir, mas foi interrompido pelo deputado Zé Trovão, que o mandou calar a boca. A atitude foi considerada pela OAB uma grave violação às prerrogativas da advocacia. Em documento enviado à presidência da CPMI, a OAB pediu uma retratação pública, uma reunião para discutir as providências e solicitou que o episódio seja registrado oficialmente na ata da comissão. A sessão foi suspensa por alguns minutos e só foi retomada após a intervenção da Polícia Legislativa. O Careca do INSS chegou a se levantar para sair da sala, mas foi convencido a ficar. Também eu trouxe só uma pequena parte de uma das confusões acontecidas, mas essa com a intervenção do delegado Caveira sobre esse depoimento do Careca do INSS. Cala a boca, deixa eu falar. Respeita a minha palavra. Cala a boca, você não tá na sua casa, não. Pra mim, você é um péssimo advogado. É um péssimo advogado. Tirando a Lava Jato, nesse momento, nós estamos aqui diante do epicentro da roubalheira, do desvio e da corrupção, chamado senhor Careca do INSS. Advogado dele, a princípio falaram, olha, é um advogado muito bom, tá pago por lobistas, sabe lá de onde veio o dinheiro. Pra mim é um péssimo advogado que só fez tumultuar aqui essa... Senhor presidente, cala a boca, deixa eu falar. Respeita a minha palavra. Cala a boca, rapaz. Pra mim isso é um péssimo advogado. É um péssimo advogado, tá na sua casa. A maior roubalheira do Brasil, sendo acobertada por diversos senadores aqui, tão vagabundo quanto ele, diversos deputados federais, tão vagabundo quanto o Careca do INSS. Aqui tem uma turma de deputados, senadores, que vem fazendo um trabalho de investigação séria, querendo obter informações do maior roubo que já aconteceu no nosso país, e outra parte de deputados e senadores querendo blindar pessoas sem caráter, pessoas sem nenhuma capacidade de estarem aqui. Saiu do presídio, não sei nem porquê. Aqui está só farseando, enganando e mentindo nesta comissão. Agora, a meta dessa comissão é trazer a mulher dele aqui e ao filho para prestar o depoimento e buscar informações. Sérgio Moro deixou muito claro, ele falseia, mente, debocha e sorri da comissão. As pessoas estão aqui, deputado senador, desde as 7 da manhã para ouvir uma pessoa que não quer trazer informação, só mentindo e falseando desde o princípio. Eu acho que tem que voltar para a cadeia. E se tiver jeito, que prenda de novo, bis e ida, cadeia em cima de cadeia. Quem desvia dinheiro de aposentados e de idosos, eu acho que tinha que ter a pena de morte. Obrigado, presidente. E também eu trago uma informação para vocês como foi o julgamento, comparando lá no Supremo Tribunal Federal sobre o núcleo daquele suposto golpe do 8 de janeiro. Mas, em primeiro lugar, a defesa do Careca do INSS, quando não tem argumento e os fatos são todos contra e as provas, o seu cliente, ele faz por desmoralizar, primeiro, quem é o acusador e segundo, por quem está fazendo a investigação. É um jogo da defesa. Isso para quem conhece minimamente um pouco
do jurídico e do direito e sabe os meandros do que é um julgamento no tribunal. Mas aí está esse fato para demonstrar a vocês do que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, que inclusive cerceou a defesa oral dos advogados. Só aceitava em vídeo e no máximo em 15 minutos. E a queixa de muitos foi de que quando o vídeo recém tinha chegado, já havia inclusive qual a sentença dada a esses acusados. E eu não vi manifesto nenhum que surtisse efeito de qualquer seccional da OAB, nem nacional. Presidente, é patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada. E esse vídeo mostra de quem se tira proveito, contra quem a gente contesta, ou a OAB contesta, ou quer realmente rebaixar os investigadores dessa CPMI. Com certeza, muito dinheiro foi desviado e agora não aparece nem o dinheiro e nem quem são os culpados. É muito estranha essa situação. Mas eu espero que vocês, ao assistirem ao nosso vídeo, que deem a sua opinião. E esta opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube. Peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.